Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Agradecemos por este dia que Ele nos concede e também a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Angélica. Ela está parabenizando o filho João Carlos, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, João Carlos. Valda Oliveira é de Alexânia, em Goiás. Daniel Júnior é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Leda Senhorinha é de Salvador, na Bahia. Donizete e Tuca são de Mococa, São Paulo. Jandira é de Maringá, no Paraná. Maria Cleci Aires é de Candiota, Rio Grande do Sul. Evanilda Coutinho é de Juara, Mato Grosso, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós nos encontramos uma vez mais em Tua presença. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e pela oportunidade que nos dás de estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Queremos agradecer por todos que estudam conosco. Pedimos que a presença do Teu Espírito Santo em nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que passam por momentos de dificuldades, têm as suas lutas, seus problemas, as suas necessidades. Abençoe todos os que nos pedem orações e também o João Carlos, que está aniversariando hoje, que tenha muitos anos de vida, e também a todos os demais aniversariantes. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso segundo estudo desta série, o livro dos Salmos. Na semana passada, nós falamos um pouco aqui, a introdução desse estudo que vamos fazer desta série. Estivemos falando de como é que nós deveremos ler os Salmos e também os escritores dos Salmos, quem foram. Hoje, nós vamos começar esta semana a falar sobre nós aprendermos a orar de acordo com os Salmos. E lembramos que os discípulos de Jesus, eles viam Jesus orando e Jesus orava totalmente diferente dos líderes judaicos, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. E os discípulos então pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Lucas capítulo 11, verso 1 nos diz: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Muitas das vezes a pessoa é cristã, mas não sabe como orar, como falar com Deus. E como nós temos dito para vocês em várias oportunidades, a oração é nós abrirmos o coração a Deus, é nós conversarmos com Ele, como quando nós conversamos com um amigo. Quando nós encontramos com uma pessoa amiga, a gente fala de tudo, né? Sobre tudo, o que aconteceu, o que nós fizemos e as nossas expectativas. Então, são conversas de amigos. E com Jesus é a mesma coisa, Ele é o nosso maior e melhor amigo. Então, quando nós formos falar com Ele, nós devemos abrir o coração, dizer a Ele como foi o nosso dia, ou como foi a nossa noite, se estivermos orando pela manhã. Dizermos a Ele das nossas preocupações, das nossas necessidades, o que nós temos que resolver. É conversar com Deus, é falar normalmente. E se você colocar isso em prática, você vai ver que você passa às vezes 5, 10, 15, 20 minutos orando e você não vê o tempo passar. É tanta coisa que a gente fala com Deus, é tão bom conversar com Deus, abrir o coração para Ele e temos a certeza de que Ele nos ouve. Isso é que é o mais importante. Porque hoje em dia, normalmente nós estamos falando para alguém e essa pessoa não está nem prestando atenção no que nós estamos falando. Está, quem sabe, com o celular na mão, olhando e passando para cá, para ali, né? E a gente falando. Então, Deus não. Deus, Ele escuta cada oração, cada pessoa que vai falar com Ele, Deus ouve. As orações, todas elas chegam ao trono da graça. E então, Jesus, que está sentado à destra de Deus, Ele intercede por nós. Essa é a função de Jesus, interceder
por cada ser humano. Não é que Deus não vai atender se Jesus não interceder, não. Mas é porque Jesus, ele veio aqui nesta terra e ele sabe as lutas, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, porque ele viveu isso na sua própria carne. É claro que Deus, ele é soberano, ele conhece o bem e o mal, ele conhece tudo. Mas Jesus, ele viveu como nós. E então ele sabe exatamente o que nós estamos falando com ele, a sinceridade do nosso coração. Agora, muitas pessoas, ao invés de irem diretamente ao trono da graça falar com Deus, vão para frente de uma imagem de um santo, entre aspas, e ali ora, fala, reza, e aquela imagem não ouve nada, não fala, não vê, não sente. E nós temos que ir a Jesus, ele é o nosso intercessor. E então os discípulos foram a Jesus e disseram para ele: ensina-nos a orar. E nós temos na Bíblia, irmãos, vários exemplos de orações e cânticos que eram também orações. Por exemplo, em 1 Crônicas 16, no verso 7, diz assim: naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Agora, 1 Crônicas 16, verso 9. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos de suas maravilhas. Vejam, Davi incentivando os levitas a louvarem, a falarem com Deus, a cantarem e falar do que Deus faz por cada um de nós, das suas maravilhas. Em Neemias, no capítulo 12 e no verso 8, Neemias 12, verso 8 diz: os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que com seus companheiros era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros, Baquebuquias e Uni, ficavam em frente deles durante o culto. Então os levitas eram responsáveis pelos louvores e também pelas orações, ações de graças. E então, quando nós vamos aqui para o Salmo 105 e no verso 5, Salmo 105, verso 5 diz: lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Aqui nós vemos os filhos de Deus sendo incentivados a lembrar das maravilhas que Deus fez, dos milagres que realizou. Quantos milagres, quantas maravilhas Deus tem feito em nossa vida? E às vezes nós esquecemos. E é por isso que eu disse para vocês há poucos dias atrás: tenha um caderno e anote dia após dia tudo o que acontece com você de bom, as bênçãos que Deus concede, um livramento, uma proteção, uma vitória, uma oração respondida de acordo com a sua necessidade. Então, todas as bênçãos nós temos que ir anotando as maravilhas para nós não esquecermos. Eu disse para vocês, coloque lá, dia 1 de janeiro, as bênçãos que você recebeu, as maravilhas que Deus fez, dia 2, dia 3, dia 4. Agora nós já estamos no dia 7 de janeiro. Se você ainda não fez, faça isso. Como eu também tenho dito, sublinhe na sua Bíblia os versos que nós lemos na palavra de Deus. Por quê? Porque assim nós vamos fixando em nossa mente. Então, às vezes muitas pessoas pensam que orar é somente aquela oração espontânea, não é o que eu falei agora há pouco, conversar com Deus. Mas às vezes nós podemos também orar a oração do Pai Nosso, como Jesus ensinou aos seus discípulos. E então Deus, ele vai interpretar as nossas necessidades e os nossos sentimentos. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3 e no verso 16, o apóstolo Paulo escreveu: que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Vejam, nós deveremos ensinar e aconselhar uns aos outros com toda sabedoria, cantando a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E muitas das vezes nós não temos feito isso.
Muitas das vezes nós não temos cantado. Às vezes nós cantamos músicas populares, músicas seculares, músicas que nós ouvimos por aí afora, e aquilo nós gravamos e ficamos cantando. Agora os louvores, os hinos, os salmos, e sendo agradecidos a Deus, às vezes nós não somos. Então nós precisamos aprender, e é por isso que nós estamos fazendo esse estudo do livro dos Salmos. E essa semana, especialmente falando a respeito de nós aprendermos a orar. Tiago, capítulo 5, verso 13, é um verso conhecido de todos nós. Tiago escreveu: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Vejam, é a orientação da palavra de Deus. Tem alguém passando por dificuldade, problemas, necessidades? Ore. Precisamos orar, irmãos, falar com Deus. Nós temos pessoas que nos escrevem, que mandam mensagens falando das suas dificuldades, das suas necessidades, seus problemas, e pede para que nós oremos para que Deus envie pessoas para ajudá-las, e nós temos feito isso. E Deus com certeza tem respondido. Alguém tem batido a porta dessas pessoas e levado alguma coisa. Com certeza Deus está trabalhando. E nós, se não pudermos ir pessoalmente ajudar, se nós estamos distantes e sabemos das necessidades, oremos. E Deus vai mandar alguém. Nós precisamos então saber que os salmos, além de eles serem cantados, eram hinos que o povo de Israel cantava, era também orações que o povo de Israel fazia através dos salmos. Nós temos na Bíblia os 150 salmos, que foram compilados aqui na nossa Bíblia, e nós não sabemos como era a música desses salmos, mas com certeza eram melodias de acordo com os salmos. Se era um salmo de alegria, de gratidão, com certeza o ritmo era mais vibrante. E se era um salmo de lamento, se era um salmo de tristeza, de dor, era, quem sabe, uma música mais sombria, uma música mais tranquila, falando dos sentimentos. Então, irmãos, nós precisamos aprender. Deus, ele está pronto a nos ensinar através da sua palavra. E sabemos que os salmos, eles falavam, então, como eu disse agora há pouco, de alegria, de gratidão, de ação de graças, de lamento, salmos também de penitência, salmo pedindo sabedoria. Isso tudo eram orações e salmos que eram cantados pelo povo de Israel. E então, durante essa semana, a partir de hoje, já começamos a estudar aqui, pedindo a Deus que nos ensine a orar, e a partir de amanhã vamos intensificar esse estudo para que nós possamos aprender a orar e ter confiança de que Deus, ele está conosco mesmo nos momentos de dificuldades que nós passamos em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.